Melhor e Mais Justo de hoje, você sabe, discute a inclusão produtiva e social da população em situação de miséria no país. Segundo projeções de estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, até 2016 o Brasil deverá eliminar a miséria de famílias com rendimento per capita abaixo de 1/4 do salário mínimo. Como a realidade é muito desigual nos vários estados da União, alguns atingirão essa meta antes. Por exemplo, Santa Catarina e Paraná ali por volta de 2012. Em 2013 seria a vez de Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais. Em 2014, a miséria poderia estar eliminada em estados como São Paulo e Mato Grosso. E até 2016, o restante dos estados. Vocês acreditam que essa projeção pode se concretizar? Ela é real ou é utópica? Começar pelo Elias. Olha, eu não acredito que concretize em tão pouco tempo. Porque nós estamos finalizando 2011 e para 2016 só falta 5 anos. É muito pouco tempo para enfrentar os diversos problemas que nós, inclusive, relatamos aqui, a questão até de identidade. Né? De identidade? De identidade da pessoa, por exemplo, o acesso à pessoa a tirar um registro de nascimento. Então, em 5 anos a gente não vai conseguir fazer isso. Vamos avançar bastante. O Estado de São Paulo, eu conheço, tenho andado bastante pelo trabalho que a gente desenvolve, o Estado de São Paulo. Ele é bem diversificado, né? A gente pega regiões aí que até parece que está desenvolvido e tal, mas o índice de pobreza é muito, né? É muito forte. E, como diz, as pessoas estão lá no município. E muitas das vezes os prefeitos que estão não têm essa visão de estar resolvendo esses problemas. Então o Elias traz uma posição relativamente pessimista. Se a gente olhasse por um outro lado, quero ouvir a Lita e o André, em 8 anos, do governo do presidente Lula, esses números se reduziram, embora haja muitos problemas, a gente falou digamos, culturais, estruturantes, de modificação da estrutura a serem vencidos do ponto de vista da miséria. A gente tinha mais de 30 milhões, 32, 34 milhões e hoje os números já são em 16. Quer dizer, em 8 anos a gente chegou a levar esse número para metade ou até para menos da metade. Quer dizer, em mais 6 não daria para resolver o problema? Eu já sou otimista. Eu acredito que sim, até porque acho que o pontapé inicial já foi dado de alguma forma. E as políticas estão se ampliando nessa direção. Elas estão se ampliando, elas estão se concretizando na prática. Então, aquilo que um pouco lá atrás ele era muito teoria, a prática, aos poucos, ela vem acontecendo nos municípios, ela vem acontecendo nas localidades. Não sei se nessa mesma projeção, se São Paulo lá ou se outro estado. Sim, isso né? são Mas eu penso que sim, podem ser porque diferentes. Esse Brasil, ele vem sendo e ele está sendo preparado para isso. Então, eu acredito com certeza. André. Nós tivemos grandes reduções, tanto na pobreza absoluta e extrema, como o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas aponta. Porém, é necessário pensar a cobertura de cidadania. De que maneira garantir, não pensar apenas a mobilidade social entre classes, mas que a gente consiga que as pessoas acessem serviços públicos, que as pessoas se vejam como agentes participativos, atuantes, que discutam a sua emancipação social efetivamente. E nós tivemos uma experiência na Ação da Cidadania muito interessante, chamada Cidadania em Ação, com apoio da Petrobras, aqui em São Paulo e em outros 3 estados. E nós pudemos, nessas atividades, construir com a comunidade um entendimento sobre as questões que envolvem o desenvolvimento social e humano no estado de São Paulo e de que maneira as comunidades podem participar dos espaços de decisão e de controle social. Então, bem da verdade, mais do que só redistribuir os recursos, né, da sociedade, que faz sentido para todos nós, são nossos recursos humanos, sociais, naturais, é importante a gente conseguir fortalecer com essas pessoas que estão passando nas diferentes classes, né, de pobres para a classe C, essa noção de que nós temos que participar. E não comprar da burguesia, das grandes elites, um sonho que nós não vamos ter. Porque senão a gente começa a trazer as camadas mais populares, mais pobres, pela ideia do consumo. E isso é uma situação muito grave. Nós temos que pensar o envolvimento, tem que ter uma inversão de valores, a integração das pessoas numa perspectiva de participação e de discussão dos rumos do nosso país. Um projeto nacional. Que projeto nacional podemos compartilhar
entre as camadas populares e que possam essas serem protagonistas da sua história, né? Conseguir construir um projeto de vida, um projeto de futuro. Nessa direção, André, eu queria ouvir de vocês três. Acho que o que você está falando é fundamental, quer dizer, superar a pobreza, além dos desafios mais imediatos, grande parte deles, de alguma forma, já atacados pelas políticas públicas em vigência, com a entrada significativa, sair de muita gente na classe média, né? Sair das classes mais baixas e ascender a classe média, a nova classe média brasileira, muita gente saindo dos níveis de miséria, a criação de muitos empregos, milhões de empregos e tal nos últimos anos, quer dizer, tudo isso, desenvolvimento econômico e tal, então são coisas de base absolutamente necessárias, mas o caminho ainda é grande pela frente, e é grande, talvez muito possivelmente na direção que você acabou de dizer. Quer dizer, nós aprendemos nas últimas décadas, fomos ensinados, inclusive, porque eram valores, né, da sociedade brasileira e ocidental, quer dizer, que o consumo, o automóvel, além de ser um desejo de consumo das pessoas, é um emblema de status, de reconhecimento social e etc. E a gente está vendo que, por exemplo, o automóvel está se esgotando como possibilidade majoritária, pelo menos, de transporte na cidade, nos grandes centros e tal, né? Então, há uma necessidade, para superar a miséria, há uma necessidade enorme de mudança de cultura. Há uma necessidade enorme de investimento, portanto, aí em educação, de investimento nessa condição de fazer o debate político, social, junto às populações. Eu queria ouvir de vocês, esse debate, para acontecer, precisa do quê? Mais do que a gente já faz. Para que essa mobilização aconteça, role, se efetue mais fortemente, que tipo de indução, que tipo de movimento? É a sociedade civil que tem que protagonizar isso? O Estado tem algum papel? A gente está andando nessa direção, falta quanto? Agora no campo da mudança da nossa cultura, da nossa mentalidade. Lita? É uma questão mesmo de consciência, né? No sentido de repensar, né? O que é me passado, aquilo que eu tenho como algo, como você mesmo falou, que foi passado e assim eu vivo em função disso. Está sendo válido para mim? Né? É de fato, isso enquanto pessoa, enquanto cidadão, né? Independente de onde a gente está atuando, se a gente está na sociedade civil, se a gente já está no poder público, se a gente, independente disso, né? Então acho que é uma questão mesmo eu não digo mudança cultural, até porque eu acho que a cultura ela deve ser respeitada, mas de fato, né? Que cultura que a gente está falando? A cultura que eu fui induzida, né? Ou aquela cultura respeitando as diversidades, né? Então acho que eu penso que é um pouco por aí, né? Vai muito de definição mesmo, como cidadãos de direitos, como cidadão desse país, que não é uma responsabilidade do Estado simplesmente, mas que eu sou protagonista dessa construção. De uma espécie de corresponsabilidade, com certeza, por criar um país com nível de condições de qualidade de vida de outro patamar que o modelo econômico vigente já mostra esgotamento no mundo inteiro. Quer dizer, não é uma discussão brasileira. É uma mudança de paradigmas, de buscarmos novas prioridades em conjunto, em sociedade. Outros valores. O próprio José de Castro, sociólogo, médico, ele trazia uma frase muito interessante, que é: apenas quando homens e mulheres começarem a pensar de uma forma ousada, eles vão deixar de só pensar e praticar, ir para ação. Então é isso que, nesse momento, nós estamos podendo fazer. Apesar de tantas teorias que mostram a relação de subdesenvolvimento dos países, da América Latina, por exemplo, a questão do desenvolvimento tardio, hoje nós estamos experimentando no Brasil um modelo de desenvolvimento às nossas características, às nossas realidades sociais, políticas e econômicas. Então é o novo que nós estamos construindo. E no aspecto do programa Brasil Sem Miséria, para poder acompanhar de fato se nós estamos erradicando a miséria, não podemos deixar, no aspecto da sociedade civil, apenas aos institutos ligados aos governos ou à universidade. É preciso a sociedade civil também investir na construção de pesquisas, de indicadores. Nós temos a intenção, na Ação da Cidadania, de criar comitês de acompanhamento dos indicadores, dos dados do programa Brasil Sem Miséria. Não é preciso conquistar dentro do Estado, nessa direção, de conquistar no Estado o maior controle e participação social. Exatamente. Né? Instâncias disso, debates, fóruns, conselhos, enfim, para poder estar ali
no debate o tempo todo, junto ao Estado, para e passo. Acompanhando e conseguindo apontar prioridades na execução orçamentária. Nós sabemos que o orçamento do Brasil não é um orçamento pequeno, é um orçamento robusto, tem recurso. E é importante... Somos a sexta economia do mundo. Exatamente. E nós temos que conseguir indicar ao governo, ao legislativo, aonde se gastar e como criar mecanismos para usar de melhor forma, não evitando as sobreposições de recursos, de programas, para garantir um bom uso desse recurso. E combater a corrupção. Essa é outra peça-chave na nossa discussão de combate à miséria, que é pautar uma conduta ética de tantos dos políticos, dos empresários, para conseguirmos uma sociedade livre da corrupção. Combater a corrupção tanto no plano da iniciativa privada quanto da iniciativa estatal. Por exemplo, a ação da cidadania é resultado do movimento pela ética na política. Então, depois de uma ampla mobilização que resultou no impeachment do Fernando Collor, é que essa ampla sociedade articulada pensou, é impossível, por uma questão ética, continuar termos uma grave situação de miséria no país. Então, miséria, combate à miséria e combate à corrupção estão lado a lado, porque são quase faces da mesma moeda. Eu acho que um dos elementos que tem, nos últimos 3 anos, tem contribuído muito, e eu acho que vai contribuir para esse desenvolvimento, é a questão da mídia. Não é da grande mídia, a mídia que está hoje na mão das organizações, né? Se a gente for pegar as redes sociais, as rádios comunitárias, rádio comunitária, TV comunitária e outros meios de comunicação que não é a nível nacional, mas sim regionais, né? Eu acho que isso tem trazido muito a realidade do Brasil, né? Como ela mesmo disse, não é mudança de cultura, mas a consciência cultural, né? Isso tem trazido, a gente tem observado que tem trazido muito a nossa realidade que a grande mídia não mostra, né? A grande mídia gosta de mostrar só os grandes fatos que acontecem, mas esses canais de televisão, principalmente, o rádio também, né? Mas esses canais de televisão têm trazido a realidade para a gente, para a população como um todo. Eu acho que esse daí vai ser um papel meio, nessa direção. um meio de você conscientizar a população. Na questão do produto orgânico, como nós falamos antes, né, uma coisa que... Quem está fazendo esse debate? Uma agricultura sustentável. Esses canais regionais, né, que vai atingindo um público, não é muito grande, não, mas é um público que você consegue e vai dando atingir. Voz, né? Vai dando voz à sociedade civil, aos movimentos organizados, etc. Isso vai ganhando, espaço. A nível de todo o Brasil está acontecendo e eu acho que é por aí que nós vamos começar, vamos continuar, né? Que já começou, já está forte isso. Eu acho que vai cada vez mais vai ampliar, porque nós temos condições para isso. E estamos crescendo, né? Eu não sei os índices, mas eu acho que esse tipo de comunicação, de divulgação, está crescendo nos níveis grandes, inclusive com aí os próprios canais, que essa abertura começou pelas religiões, né? As religiões começaram a ter esses canais de televisão e tal, e hoje a gente vê que outros segmentos da população já está conseguindo disputando também esse espaço, isso, né? Só queria aproveitar a fala do Elias para a gente ter essa clareza, né, como processo de transformador, como processo civilizatório, né, no nosso país, esse momento que nós estamos vivenciando de crescimento econômico, ele tem que estar associado a avanços sociais, nos diferentes aspectos. Por exemplo, no acesso à democratização da comunicação. E era nisso que a gente fala de mudança de cultura, naquele momento, mudança de cultura e do consumo, né, das formas de não da cultura brasileira em sentido geral. Né? E para a gente não ter o risco que se pode acontecer, é termos um programa como o Brasil Sem Miséria para os pobres, uma economia para os pobres, uma forma de inserção dos pobres, e uma outra economia, uma macroeconomia para os ricos. Aí com grandes linhas de financiamentos, formas de poder ganhar e racionalizar ainda mais os ganhos. Então esse é o cuidado, porque se a gente for observar dentro do próprio Ministério do Trabalho, nós temos lá o setor de economia solidária, que é uma secretaria especial, mas que tem poucos recursos, poucas capacidades de influir num processo de geração de vagas, de empregos para toda a população. Então nós temos que fazer escolhas. Hoje, no governo, ainda tem uma política para os pobres e uma política para os ricos. É necessário a gente
fundir isso diminuindo essas diminuir essas distâncias. Eu tenho 1 minuto só, eu gostaria de pedir para vocês, para a gente finalizar, uma última frase. Se vocês tivessem que dizer, olhando para o futuro, né, para superar a miséria no Brasil, o que é o mais importante, em uma frase? Combate à miséria é vida. Alimentação saudável é vida. E se é vida, ela é de interesse de todos nós e nós temos que criar espaços como esses para interferirmos nessa produção e conseguirmos socializar ou criar o maior espaço de compartilhar os ganhos da nossa sociedade. E não apenas depois as faturas de tantos maus investimentos feitos. Não só pagar as faturas, como a gente tem feito que hoje temos feito até hoje. Elias, em uma frase. Eu acho que passa pelo um consumo consciente de todos nós. E o ser humano, cada um teria que fazer a sua parte. Acho que é isso. Acreditar sempre é fundamental. E acho que nessa área da segurança alimentar e nutricional, a gente vai estar fazendo isso agora na 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, onde vai estar acontecendo esse pacto federativo, né, sociedade civil, governo, aí nessa luta para garantir de fato o direito humano a uma alimentação adequada. Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço também a você que nos acompanha até agora. A gente vai voltar a esse tema certamente de vários modos, né? Espero que a nossa conversa tenha ajudado a mostrar a necessidade do envolvimento de todos na construção de um país sem miséria econômica e social. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que já aconteceram aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo Twitter, que é @RedeTVT, ou pelo Facebook, facebook.com/RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento na internet. Forte abraço.